apresento um projeto orientado pelo professor João Paulo, com a colaboração dos docentes Luiz Eduardo Pivovar, Ricardo Breganon, professor Eber, André Moscato, William Nelson e o Gustavo, técnico de laboratório. O estudante que participou do desenvolvimento desse protótipo é o Lucas Carvalho de Camargo, da engenharia. O protótipo é um sistema de levitação a ar para práticas de sistemas de controle. Vem ver! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo. Apresentarei para vocês o protótipo que desenvolvemos no IFTEC 2020, cujo título do seu projeto é Protótipo de um sistema de levitação a ar para práticas de sistemas de controle. O discente Lucas Carvalho de Camargo, ele é estudante do curso de Engenharia de Controle e Automação e ele também participou do desenvolvimento desse trabalho. E a principal motivação para o desenvolvimento desse protótipo vem da necessidade de estudantes e pesquisadores poderem observar na prática os efeitos de controladores que são projetados em estudos teóricos. Existem muitos kits didáticos que proporcionam essa experiência prática dada um estudo anteriormente teórico. Porém, a maioria desses kits eles têm uma tecnologia fechada, ou seja, possuem dispositivos, ou seja, sensores e atuadores, que se comunicam apenas com unidades controladoras de mesmo fabricante. E isso impossibilita de futuramente ter alguma alternativa de controlador ou até mesmo uma atualização tecnológica dessa ferramenta didática. E a partir da motivação apresentada, traçamos o objetivo geral, que é desenvolver uma ferramenta didática para a implementação de estratégias de controle, ou seja, uma alternativa para que estudantes e pesquisadores possam observar os efeitos práticos de projetos de controladores. E a partir desse objetivo geral, tem-se então dois objetivos específicos. O primeiro, utilizar componentes de tecnologia aberta nesse protótipo, ou seja, priorizar dispositivos de fácil acesso e que tenham uma comunicação ou um protocolo padrão que possa se comunicar com unidades controladoras, por exemplo, compatíveis com esse protocolo do dispositivo, né? E priorizam-se então dispositivos de tecnologia aberta, como por exemplo Arduino, etc. O segundo objetivo específico é proporcionar as principais observações acerca do projeto e implementação de estratégias de controle. Existem alguns itens de projeto de controlador que seriam interessantes que fossem observados em prática, que explicarei ao longo dessa apresentação. Nesse slide eu trago uma visão geral sobre o protótipo construído, separados em figuras A, B e C. Na parte inferior da figura A, inicialmente, temos a base desse protótipo, projetada e confeccionada nas impressoras 3D do IFPR Campus Jacarezinho. Na parte inferior dessa estrutura cônica, tem-se um suporte para um motor de corrente contínua com uma hélice acoplada ao seu eixo. Esse conjunto de motor e hélice tem a função de gerar um fluxo de ar que deve passar por esse cano de PVC. Esse cano tem aproximadamente 88 centímetros de comprimento e na extremidade superior desse cano colocamos um sensor de proximidade do tipo LIDAR e devido às características de funcionamento dele tivemos que fazer um suporte deslocado de 10 centímetros dessa extremidade do cano. E esse fluxo de ar proporcionado pelo motor e hélice, ele deve ser capaz de deslocar um objeto leve que é inserido aqui nesse tubo de PVC. No nosso caso, utilizamos uma esfera de isopor comum encontrada em papelarias. E o principal objetivo de controle desse projeto é, a partir de uma altura de referência indicada pelo usuário,
O controlador que ele projetar, eu já vou explicar sobre isso, deve ser capaz de levar a bolinha e equilibrar até o ponto ou até a altura indicada por ele. Esse é o principal objetivo de controle. E os sinais referentes a acionamento do driver do motor e leitura do sensor utilizado foram condicionados para serem compatíveis com qualquer unidade controladora que tenha pelo menos entradas e saídas analógicas, que é uma característica comum hoje nos principais dispositivos de baixo custo e que são bem acessíveis para a compra, tanto em razão de seu preço quanto em disponibilidade de mercado. Além disso, deixamos também aqui nesse protótipo um painel com um display touchscreen que, para aplicações futuras, por exemplo, podem ser implementados sistemas supervisórios. E nesses sistemas supervisórios poderiam ser mostradas as principais características de controle, como as variáveis de entrada, variável de saída, gráficos. No painel também, esse painel pode ser furado para a inclusão de botões, para a inclusão de outros periféricos que sejam necessários para futuras implementações. E também estão destacados nessa figura a fonte de corrente contínua utilizada nesse protótipo para alimentação eletrônica de todos os dispositivos envolvidos e um botão de emergência. E a validação do funcionamento desse protótipo foi feita em duas etapas. Na primeira, foi necessário comprovar que realmente esse protótipo ele é capaz de se comunicar com qualquer outra unidade controladora, desde que ela tenha pelo menos entradas e saídas analógicas. Com isso em mente, decidiu-se então realizar um ensaio em malha aberta, que é um tipo de ensaio amplamente visto e estudado na literatura de controle. E esse ensaio consiste no seguinte: aplicar uma entrada constante, e no nosso caso do protótipo seria aplicar uma tensão fixa no motor, e observar por meio da leitura do sensor a evolução do deslocamento dessa esfera de isopor ao longo do tempo. Neste caso aqui fizemos um experimento de 20 segundos, então aplicamos 35% do PWM no motor a partir de 2 segundos e observamos a evolução da leitura do sensor ao longo do tempo. Esse é o ensaio em malha aberta. E para comprovar essa comunicação, nós utilizamos como a unidade controladora ou a unidade que recebeu todos esses dados do protótipo, um computador disponível já no Laboratório de Automação Industrial do IFPR em Jacarezinho. E esse computador ele tem um software dedicado a isso, também adquirido pelo campus, com uma placa de aquisição de dados. E essa placa de aquisição de dados contém os requisitos do protótipo, que são entradas e saídas analógicas. Então isso comprova a compatibilidade do protótipo com outras unidades controladoras, ou melhor, diversas unidades controladoras. E a segunda etapa de validação desse protótipo consistiu em verificar se ele está apto para fazer um experimento de controle completo. Definimos então como um experimento completo de controle o ensaio em malha aberta, o levantamento da função de transferência e o projeto de um controlador simples, que no nosso caso foi o controlador do tipo proporcional integral derivativo, conhecido também na sigla PID. Então, com essas 3 etapas, nós reproduzimos um experimento completo de controle. Em relação ao levantamento da função de transferência do funcionamento do nosso protótipo,
nós utilizamos os dados do ensaio malha aberta apresentados no slide anterior, e a partir desses dados seguimos as etapas de identificação que contém na literatura da área e chegamos a uma determinada função de transferência, cuja sua simulação é representada pela linha em azul nesse gráfico. E essa linha em azul ela é comparada com a resposta real do sensor. Então, por meio dessa comparação, podemos admitir então que fizemos uma identificação equivalente ao funcionamento do protótipo. E como último passo dessa etapa de validação, utilizamos a função de transferência devidamente identificada pelo slide anterior e projetamos um controlador do tipo PID, cujos ganhos estão nesse slide. Além disso, na parte da direita, temos então dois gráficos, o gráfico A e o gráfico B, que mostra a implementação deste controlador projetado em malha fechada com a operação do protótipo. Para esse experimento de controle, nós definimos uma referência de 400 mm e por meio da parte A do gráfico nós podemos observar aí que a leitura do sensor indica que a esfera de isopor chegou até os 400 mm, passou um pouco, que é o que a gente chama de sobressinal, mas depois ela estabilizou nessa altura desejada. E na parte B do gráfico, nós podemos observar a ação de controle, ou seja, o nível de tensão que está sendo entregue ao motor de corrente contínua. E a partir desse experimento, conseguimos observar que o protótipo ele está apto para experimentos de controle. Então, podemos afirmar que conseguimos atingir o principal objetivo desse trabalho, que é consolidar uma ferramenta didática para práticas de controle. Vimos também que esse protótipo ele é compatível com unidades controladoras que tenham pelo menos entradas e saídas analógicas, que é uma característica comum de dispositivos atuais. Vimos também que esse protótipo ele pode ser usado para implementações e observações de controle. Então, como exemplo, nós seguimos os passos básicos que indicam a literatura para o projeto de um controlador PID e observamos então resultados satisfatórios. E como trabalho futuro, nós sugerimos a consolidação de um sistema supervisório por meio do display touchscreen que já está disponível no protótipo, e que esse sistema supervisório tenha, por exemplo, a compatibilidade para um acesso remoto, talvez via até internet. E essa medida contribuiria aí para outras possibilidades de experimentos e outras observações também de controle que até o momento não foi possível. E por fim, agradecemos ao IFPR Jacarezinho pelo espaço, pelos equipamentos disponibilizados. Agradecemos também a comissão organizadora do IFTEC 2020 e também deixamos um agradecimento especial aos membros colaboradores desse projeto, professor Luiz Pivovar, professor Ricardo Breganon, professor William Alves e Gustavo Barbará, o nosso técnico de laboratório. Obrigado.